Marcos Braz aí, pego aí durante um treinamento no Ninho do Urubu, abre o jogo aí, manda real sobre as contratações do Flamengo. Além disso, o CBF altera a data de sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Essas e outras notícias você vai poder acompanhar aqui conosco, então por favor, fique aí com a gente até o final do vídeo para você ficar informado sobre tudo do Mengão. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fanático Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro, aqui mais uma vez para trazer notícias do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, né, eventualmente eu venho agradecendo aí a todos que nos seguem, a todos que acompanham nosso trabalho e peço para aqueles que já vêm assistindo nossos vídeos, mas ainda não são inscritos, ou aqueles que estão aqui pela primeira vez, que por favor inscrevam-se no canal. Vou deixar aqui também o nosso Instagram para que vocês possam nos achar e a gente trazer bastante notícia aí sobre o Flamengo. Tem notícia de mercado da bola, tem análise tática, tem react das partidas do Flamengo, principalmente as de maior apelo. Tem muito trabalho aí, tem meme, tem piada, tem muita coisa aí que você pode assistir e nos ajudar aí dando um like, curtindo, se inscrevendo no nosso canal, nos seguindo lá no Instagram. Beleza, galera? Então é isso aí. Agradeço demais a quem já é inscrito e quem acompanha nosso trabalho. Beleza? Então vamos aí às notícias do Flamengo. Essa entrevista aí improvisada, digamos assim, que o Marcos Braz deu ainda no Ninho do Urubu. Não tenho certeza se foi na sexta-feira que isso aconteceu, né? Não foi algo convocado assim para que a imprensa fosse lá, não foi uma coletiva programada. Ele esteve lá no local e os jornalistas que lá estavam acabaram aproveitando a sua presença lá e fizeram algumas perguntas para ele, inclusive sobre a questão de contratações. E a gente trouxe aqui alguns destaques do que o Braz falou nessa pequena entrevista, tá? Diz que Fabrício Dias, que é um volante novo, jogou aí o campeonato sub-20 pela seleção uruguaia, do Liverpool lá do Uruguai, a gente já trouxe informação, vou deixar também o short aqui para vocês verem. Ele disse que é uma invenção, que o Flamengo não tem nada disso, o Flamengo não está atrás de jogador, que muitos nomes surgem no Flamengo, ainda mais quando o Flamengo não contratou ninguém, então, em funções dos resultados também, né? Como o Flamengo não vem apresentando resultados, o foco passa a ser justamente as contratações. Contudo, ele confirmou o interesse em Uribe, falou que apesar do jogador estar em fase final de contrato, que já pode estar no pré-contrato, outros clubes europeus também têm interesse em levar o jogador. Além disso, tem a questão dele familiar, de uma mudança aí depois de muitos anos na Europa para o Brasil. Não é uma questão tão simples de resolver, aí tem a questão de convencer a esposa, enfim, a família dele. E disse também que o Flamengo, é desejado pelo Flamengo, que o Flamengo tem feito aí conversas, negociações, inclusive com representantes, com as pessoas que participam, né, dessas tratativas, representando o atleta, no sentido de conseguir a liberação dele, mas que sim tem interesse de trazer o volante, tá? Então nesse caso, e já tem uma proposta enviada de fato, né? Então nesse caso ele confirmou. Ele disse também que quanto aos pedidos do Vitor Pereira, que todo mundo já sabe bem, um ponta-direita que em tese seria o Ângelo, e um volante que pode ser o Uribe, mas que são as posições aí carentes que o Vitor Pereira teria indicado essa necessidade, pedido aí alguns nomes. Ele disse que infelizmente não conseguiu entregar esses pedidos para o Vitor Pereira, né? O que é ruim por um lado, porque o técnico, né, a depender de como vai se dar aí o trabalho dele, pode se usar isso como uma justificativa até aceitável, até pertinente, porque olha, eu vim aqui, identifiquei algumas necessidades, algumas carências, não fui atendido durante o semestre inteiro, agora estão me mandando embora, então agora estão cobrando resultado, mas os meus pedidos não foram atendidos. Então assim, nesse ponto ele até lamentou de não poder fazer isso, disse que é difícil, nem sempre é fácil conseguir essas peças, mas que não conseguiu atender, mas que pretende, né? Então vamos aguardar aí os próximos dias. Além disso, ficou claro aí, inclusive ele de certa forma reforçou isso, que a diretoria não vai ceder à pressão, justamente por conta de maus resultados, de atender uma contratação qualquer, só para poder apaziguar aí os ânimos, para poder ter alguma notícia aí, alguma satisfação para dar para o torcedor, para a imprensa que cobra isso. E o Flamengo só vai contratar jogadores que de fato sejam importantes para a equipe, recomendado ali ou visto pela comissão como importante. O Flamengo não vai contratar por simplesmente contratar. Ainda foi questionado também, né, sobre a permanência do Vitor Pereira, e ele disse aquela frase que todo mundo já esperava, que o Vitor Pereira é o técnico do Flamengo, está trabalhando e foi contratado para a temporada inteira. Então, galera, bom, tá aí pelo lado do Marcos Braz, até porque falaram que, olha, realmente o Campeonato Carioca é decisivo para a permanência do Vitor Pereira ou não.
Ele falou que não, aliás, ele não respondeu necessariamente que não, só disse que o técnico é o técnico para a temporada, mas todo mundo concorda, inclusive a gente já falou aqui que se ele não consegue conquistar o Campeonato Carioca, a pressão será muito grande, dificilmente seguirá na equipe do Flamengo. Quando perguntado aí também sobre a renovação de alguns jogadores que já são do elenco do Flamengo, jogadores importantes, veteranos aí como Bruno Henrique, que está voltando, Everton Ribeiro, que está numa fase assim, mais ou menos, e Davi Luiz, que tem contrato para terminar aí, acho que até o final do ano, o Braz falou que na hora certa eles vão tratar desses casos, que ele acha que o jogador não sente-se desconfortável da situação, nem eles, sabe que sempre eles são abertos com relação a isso, que quando o momento mais propício, mais oportuno e mais tranquilo, eles vão tratar disso e que naturalmente não vê nenhum problema de ser resolvido mais lá na frente. Beleza? Então essas aí foram algumas das palavras nessa entrevista improvisada de última hora do Marcos Braz, ainda do Ninho do Urubu. Foi feito aí um levantamento e o Flamengo tem, entre todos os clubes, né, brasileiros, o segundo melhor saldo de gols na competição, no Campeonato Brasileiro, de todo o histórico. E aí considerando desde uma fase lá de trás, que era simplesmente só mata-mata e tudo mais, aqueles campeonatos bem antigos, né? Aí o Flamengo ficou atrás apenas do Cruzeiro, o Flamengo de 2019, tá? Então a relação ficou assim, o Cruzeiro de 2003, que tem um saldo de 55 gols, né? Um saldo, ou seja, os que fizeram menos que tomaram, o saldo. Que é muito gol, gente, né? Um saldo muito grande. Lembrando que o Cruzeiro de 2003 foi um timaço, ganhou a Copa do Brasil também, se eu não me engano, ganhou o Brasileirão, enfim, ganhou o Mineiro. Mas também tinham mais clubes, né, naquela edição. Foi uma das primeiras aí de pontos corridos. E se eu não me engano tinha ainda 24 clubes ou 22 equipes naquele ano, tá? Ainda assim, o Flamengo de 2019, que também foi um timaço, ficou com saldo de 49 gols. E aí fechando essa lista estão Inter, Santos e Guarani, beleza? Fechando esse top 5 aí desses times com maior saldo de gols na história do Campeonato Brasileiro. Próxima notícia aqui, galera, é que o Flamengo, até o momento, foi feito um levantamento que mesmo assim com certo prejuízo, porque o Campeonato Carioca não é uma competição que costuma dar premiações, né? Realmente o que se gere ali e o que se paga para os clubes não é um valor muito alto comparando com outras competições, inclusive nacionais. Mesmo assim o Flamengo teria conseguido aí um lucro com as bilheterias. O valor que eu tive acesso aqui nesses 13 jogos que o Flamengo jogou até agora no Campeonato Carioca, ao todo, né? Foi de 4 milhões e quase 4 milhões e meio, né? Então um valor aí milionário, um valor relevante, né? E que se a gente considerar que o Flamengo quebrou demais ali o Campeonato Carioca com todas as competições aí de início e taças que disputou, é um valor até interessante. E também se considerarmos o custo que é para se abrir o Maracanã para um jogo, né? Algo que o Flamengo, para mim, na minha opinião, ainda precisa resolver, é até um valor interessante. Então fica aí essa informação. Eu vou atrás aí para ver se tem mais informações a respeito disso, mas essas são as informações que eu apurei hoje pela manhã, beleza? Bom, com relação ao sorteio da Copa do Brasil na terceira fase, a fase que o Flamengo e outros times aí, por exemplo, que já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores, e tem outros também que completam aí esses critérios para entrar nessa fase, né, do regulamento da Copa do Brasil, todos eles entram direto na terceira fase da Copa do Brasil, fase essa que começa com os 2 jogos de ida e volta, tá? Então a CBF, em razão do adiamento que a gente já falou aqui, do sorteio aí da Libertadores, a partir das 20 horas, tá? Diretamente de Luque, no Paraguai, a sede, né, da Conmebol, nós vamos fazer aí uma cobertura, de certa forma, seja em parceria com outro canal, ou aqui mesmo no Flanales, desse sorteio dessa Libertadores. Então fique conosco aí, fique ligado, a gente deve anunciar isso novamente, tá? Mas em razão desse adiamento, né, que a gente já tinha trazido aqui, vou deixar também um vídeo para vocês que a gente falou sobre isso. A CBF acabou adiando o sorteio dessa terceira fase da Copa do Brasil, que vai ser na quarta-feira, dia 29, às 14 horas, tá? No horário de Brasília. Então é isso, galera. Vão ser definidos não só os confrontos, mas também os mandos de campo das equipes. E a gente vai falar aí sobre quem o Flamengo vai enfrentar e o mando de campo aí, as datas dos jogos já estão definidos para 12 de abril o jogo de ida e dia 26 de abril o jogo de volta. Pode sofrer uma alteração para lá e para cá, dependendo dos outros jogos, a gente sabe que é um calendário complicado,
mas as datas previstas pela CBF são essas, tá bom? E a gente volta aqui com shorts ou com alguma entrada rapidinho para falar sobre o adversário do Flamengo. Galera, eu vi uma informação, inclusive, também da Rádio Itatiaia, do jornalista Samuel Venâncio. Eu não consegui confirmar, então já faço esse alerta desde agora, mas que parece que há um interesse ou que há uma previsão de se adiar a janela de transferências do Brasil para o dia 20, do dia 4 para o dia 20. Por que eu falo isso? Porque a gente acabou de falar aqui dessas cobranças aí e dessa real aí que o Marcos Braz mandou sobre contratações, porque tem sido muito pressionado para isso, até por conta do prazo, que o prazo hoje, né, dessa primeira janela de transferência aqui no Brasil se encerra no dia 4 de abril. Ou seja, nós estamos muito próximos, aí, um pouco mais de uma semana desse encerramento. E aí até o dia 3 o clube teria para fechar uma negociação para poder dar os trâmites finais aí de inscrevê-lo em tempo. Então, e do nome sair, né, no boletim e tal. Então, assim, se isso se confirmar, eu não consegui confirmar essa informação, tá? O Flamengo ganharia um fôlego de pelo menos 15 dias para poder finalizar qualquer contratações que tenha em andamento, né? O Marcos Braz negou o Fabrício Dias, falou por alto do Uribe, não se falou em Ângelo, mas a gente sabe aí que o Flamengo parece que ainda pode voltar a reabrir essa negociação, mas muitos outros nomes já foram ventilados no Flamengo e talvez o Flamengo possa querer estar adotando aquela estratégia de manter em segredo. Marcos Braz não vai falar de tudo, essa tem sido a tônica, a postura da equipe do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Então vamos aguardar. Se isso se confirmar, repito, eu não consegui confirmar essa informação, seria um fôlego e um prazo muito bom para o Flamengo ter mais tempo de trazer outras peças importantes. Beleza, galera? Peço aqui mais uma vez, aproveite, se inscreva no canal quem não é inscrito, se inscreva no canal que está aqui pela primeira vez. Se você estiver gostando do conteúdo aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos flamenguistas, né? Seus amigos rubro-negros, compartilhe com os antes também, para eles ficarem ainda mais com inveja, com raiva do Flamengo, por conta das informações que, em sua maioria, são informações importantes para a equipe, são informações boas para o Flamengo. Sorteio da Copa Libertadores, da fase de grupos. Fiquem ligados que a gente deve entrar aí com alguma cobertura desse evento que é tão importante, beleza? Até a próxima, saudações rubro-negras, valeu!